Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 54. Isaías 54. Nós vamos ler somente o verso 2. Isaías capítulo 54, verso de número 2. Todos acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, Escola Bíblica Dominical, domingo, 9 horas da manhã. A gente aprende a manusear a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 54, somente o verso 2. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Esse versículo aqui, ele tem várias mensagens, tá? Estende o todo da tua habitação, seria uma mensagem. Alonga as cordas e firma bem as tuas estacas, outra mensagem. Mas nós vamos ficar, alarga o espaço da tua tenda. Aonde eu quero chegar? O que eu quero dizer com isso? Em vez de se contentar com a zona de conforto, é preciso ir além, rompendo limites para receber mais de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós nos contentamos com a zona de conforto com a qual a gente se encontra. Então a gente precisa o quê? Precisa ir além disso. A gente precisa o quê? Dar um passo a mais. A gente precisa o quê? Romper limite para receber mais de Deus. A gente precisa crescer para receber mais de Deus. Então, saia da sua zona de conforto, dê um passo a mais. Esse passo a mais, que não era a sua zona de conforto, um dia vai ser sua zona de conforto novamente. E aí você tem que dar outro passo a mais. Então, você tem que sempre crescer, você tem que sempre marchar, você tem que sempre ir à frente. E qual o título, então, que a gente dá para a mensagem de hoje? Volte a sonhar e construa o seu futuro. Volte a sonhar, irmãos. Volte a sonhar. Deus está chamando você para sonhar grande. Não é pequeno, não. Deus está chamando você para que você sonhe grande. Grandes coisas Ele tem para você e para mim, para nós. Expanda a sua visão. Confie nas promessas de Deus e prepare-se para o que está por vir. Amém? Amém. Seu propósito exige fé e ousadia. Exige fé e ousadia. O que eu quero dizer com isso? Não limite o que Deus quer fazer em sua vida. Não limite o que Deus quer fazer em sua vida. Volte a sonhar. Para você sonhar, para você entrar dentro desse contexto, viver as promessas de Deus, se preparar, tudo isso que eu falei aqui, você não tem que sentir medo. Porque quando você sai da sua zona de conforto, é porque você deixou de sentir medo. Porque enquanto você estiver sentindo medo, você continua na sua zona de conforto. Essa é a verdade. Então, você tem que vencer isso. Então, para você sentir medo ou para você sentir angústia caminhando com Deus, você tem que esquecer quem Ele é. Vou repetir. Para você sentir medo ou para você sentir angústia caminhando ao lado de Deus, você vai ter que esquecer quem Ele é. Vai ter que esquecer. Porque é impossível
saber quem Deus é, caminhar ao lado dele e mesmo assim ter espaço para o medo. E ter espaço para o medo. Você está com o Todo-Poderoso. Você está com o Invencível. Você está com o Criador dos céus e da terra. Você está com um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. E quando você caminha ao lado de Deus, sabendo quem Deus é, não tem espaço para o medo e para a angústia. Agora, se você sente medo e angústia, você vai ter que esquecer quem Ele é. Você está entendendo? O que eu quero com isso? Eu quero encorajar você a sonhar. Eu quero encorajar você a não desistir. Eu quero encorajar você a caminhar, a seguir em frente, a olhar para frente, a ir mais além. Diga para quem está ao seu lado: você precisa sonhar. Fala para ele: você precisa sonhar. Você precisa sonhar. Eu quero, diante dos ensinamentos de Jesus, passar para vocês uma orientação prática da vida de Jesus para você enfrentar as dificuldades e você não desistir. Aprenda isso nessa noite. Então eu vou falar de Jesus. Jesus, no decorrer de toda a sua vida, em quase toda a sua vida, Jesus foi o quê? Carpinteiro. Em quase toda a sua vida, Jesus foi carpinteiro. Jesus, desde cedo, ele manuseava, ele mexia com madeira, com prego e com martelo. Madeira, prego e martelo. Ou seja, Jesus manuseava aquilo que um dia iria matá-lo. Jesus mexia com aquilo que um dia ia feri-lo. Porque no final, Jesus foi colocado numa cruz. Ou seja, no decorrer de quase toda a sua vida, Jesus lidava com madeira, com prego e com martelo, com aquilo que um dia iria matá-lo. Porque ele foi preso na cruz. E foi usado martelo e prego e madeira para matar Jesus. Mas mesmo assim, Jesus ele não ficou ansioso. Jesus não ficou ansioso. Mas tem um segredo nisso. E eu quero que você tome conhecimento desse segredo, tome posse desse segredo, para que você tenha uma vida diferente daqui para frente. Qual é o segredo? Jesus sabia nas mãos de quem o futuro dele estava. Jesus sabia nas mãos de quem o futuro dele estava. Preste atenção. Quando você entende nas mãos de quem o teu futuro, aí agora eu estou falando da igreja, eu estou falando de você, eu estou falando de mim. Estou falando da igreja, pastor. Quando você entende nas mãos de quem o teu futuro está, o presente não pode mais te parar. O presente não pode te amedrontar. O presente não pode te paralisar. Por quê? Porque você entende, porque você compreende em quem
o seu futuro, nas mãos de quem o seu futuro está. Você sabe? Você entende isso? Você sabe nas mãos de quem está o teu futuro? Então, se você entende isso, o presente não pode te parar. Nós cantamos aqui ainda há pouco. O que que nós cantamos aqui? Que a igreja, o inferno não pode parar a igreja, os leões não podem parar a igreja, e várias coisas aí que nós cantamos que não pode parar a igreja. Mas por quê? Porque nós entendemos nas mãos de quem a igreja está. Nós entendemos nas mãos de quem a minha vida está, a sua vida está. E aí o presente não pode te amedrontar. Jesus sabia que uma cruz estava esperando por ele. Jesus sabia ou não sabia? Sabia que uma cruz estava esperando por ele. Jesus sabia. Mas olha só que extraordinário. O pastor falou aqui ainda há pouco, extraordinário, eu gravei. Vou falar extraordinário. Eu conheci um irmão que quando ele foi dirigir um culto, aí ele tinha uma maior vontade de falar lá na hora que ele estava dirigindo o culto, sem mais delongas. Ele tinha, olha como ele queria falar isso, ele não perdeu a oportunidade. Sem mais delongas. Mas olha que extraordinário. Mas ele também sabia que ao terceiro dia, o Pai o ressuscitaria. Amém? Amém? Ele sabia que ele ia morrer numa cruz. Mas ele também sabia que ao terceiro dia, o Pai o ressuscitaria. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quando chega naquele momento final, a gente vê Jesus. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Olha para mim, presta atenção. Quando a gente chega naquele momento final, a gente não vê Jesus não chamando mais Deus de Pai, mas chamando Deus de Deus. Naquele momento final, você não vê mais Jesus chamando Deus de Pai, mas você vê Jesus chamando Deus de Deus. E é a frase que a gente conhece. Deus meu, por que me desamparaste? E aí ele não chama mais de Pai. Mas antes ele falava, eu faço tudo aquilo que o Pai me manda fazer. Eu digo tudo aquilo que o Pai me manda dizer. Mas nesse momento final, ele não chama mais Deus de Pai, Deus de Deus. Irmãos, o momento em que Jesus chama Deus de Deus, é porque daquela entrega dele ali, toda a criação agora pode chamar Deus de Pai. Você acha que não entendeu? Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. É porque a partir daquela entrega, Jesus se entregou ali, ele morreu por mim e por você. Ele morreu por quase todo, a Bíblia diz, né? Isso é uma outra conversa que a gente não vai entrar agora. A partir daquela entrega, toda a criação agora pode chamar Deus de Pai. Pode chamar Deus de Pai. O Filho de Deus, ele se fez homem. O Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Quando ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ele não estava falando da morte na cruz. Ele não estava falando da morte na cruz. Ele estava falando da dor, da separação. Porque seria pela primeira vez que o filho
ia separar do pai. Por alguns, pouco tempo, mas iria. Então ele não está falando da morte da cruz, e sim da separação. O que eu quero dizer com isso? Deus sentiu a dor da perda de um filho para a gente nunca mais sentir a ausência de um pai. Deus sentiu a dor da separação de um filho para a gente, para a igreja, nunca mais sentir a dor da ausência de um pai. Você tem noção disso? Você entende isso? Você compreende isso? Deus é misericordioso demais. Deus é bondoso demais. Se você está enfrentando crise, que cada um tem uma crise diferente, né? Mas eu quero te falar uma coisa aqui agora. Se você está enfrentando crise, eu quero te lembrar uma coisa. A crise não é o final da tua história. A dúvida não é o final da tua história. Doenças não é o final da tua história. Diga, meu coração está seguro nas mãos de Deus. Diga isso. Meu coração está seguro nas mãos de Deus. A partir de hoje, meus dias não serão mais os mesmos. Diga isso para você mesmo. A partir de hoje, meus dias não serão mais os mesmos. Porque eu sei nas mãos de quem o meu futuro está. Tem um corinho que a gente canta, né? Eu não sou da Paz Louvor, mas eu sei como é que é. É hino, né? Em quem tenho crido, né? Como é que é, Eduardo? Mas eu sei, tenho crido, estou bem certo, é poderoso, dará pois o meu tesouro, até o dia final. Cantamos, mas vivemos. A gente tem que aprender a viver isso. Porque se você quer sentir medo andando ao lado de Jesus, você tem que esquecer quem ele é. Porque ao lado dele não tem espaço para isso, não. Ele é o Todo-Poderoso. Declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que declarar. As palavras de Jesus têm poder. Declare: o Senhor é meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Declare: se Deus é por nós, declare: agindo Deus, declare: socorro bem presente na hora da angústia. E você tem que declarar isso. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Salmos 125. Salmo 125, verso 1. Vamos ter outro ensinamento aqui. Volte a sonhar, irmão. Salmo 125, verso 1. É bem conhecido. É bem conhecido. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O que a gente quer ensinar com esse versículo aqui? Existem vários tipos de fé. Existe a fé natural, mas existe a fé do tipo de Deus. Salmo 125, verso 1, é a fé do tipo de Deus.
É a fé do tipo de Deus. Por quê? Porque é uma fé inabalável. É uma fé inabalável. A Bíblia não está dizendo que o inferno não vai tentar te abalar. A Bíblia diz que o inferno não pode te abalar. É diferente. Não é que ele não vá tentar te abalar, ele não pode te abalar. O fato de o inferno não poder parar você não significa que ele não vai tentar parar você. O fato do inferno não saber que ele não pode parar você, não significa que ele não vai tentar parar você. Ele vai tentar parar você. Ele vai tentar. 2026 ainda nem chegou, mas está às portas. Porque a gente já está em novembro, dezembro, acabou. 25. Então 2026 já está à porta. Preste atenção. 2026 não chegou, mas o inferno já tem palavras a teu respeito. E nem chegou ainda. Mas o inferno já tem palavras a teu respeito. Mas aprenda uma coisa, mas eu quero te lembrar nessa noite. Deus também tem palavras a teu respeito. Os céus também têm palavras a teu respeito. Eu não sei o que você estava fazendo no ano de 2012. Eu não sei se você se lembra o que você estava fazendo no ano de 2012. Eu não lembro. 13 anos atrás eu não lembro. Nesse ano de 2012, a Maria José, vocês conhecem a Maria José? Quem conhece aqui a Maria José? Nesse ano de 2012, a Maria José estava lutando para viver. No ano de 2012. Nós éramos o casal presidente do Projeto Lard. Eu frequentei o Projeto Lard mais de 20 anos. Fui presidente juntamente com a Maria José, o casal presidente do Projeto Lard, durante 6 anos. Nesse ano de 2012, no mês do encontro de casais, nós éramos 19 equipes, a equipe toda dava 150 a 200 pessoas, só a equipe, e mais os convidados dava aí quase 300 pessoas. A Maria José estava internada e eu tive que conduzir o encontro sozinho, sem a Maria José, e a Maria José estava lutando para viver. A Maria José teve aquele problema que a vesícula dela, que a gente fala, saturou, né, que o pessoal fala, que o líquido escorre por todo o organismo, e aí alcançou o pâncreas. Maria José teve pancreatite. A Maria José teve que ficar 18 dias internada, tomando antibiótico, sem comer, sem beber. A enfermeira molhava o dedo no copo com água e passava nos lábios dela. Era só o que a enfermeira fazia. Ficou no soro, nos antibióticos, durante 18 dias e eu estava no encontro. E Maria José no hospital. Eu me lembro que o pastor Alexandre viu que a luta estava sendo grande, orou por mim no encontro lá, mas eu tinha que fazer a obra, eu não podia abandonar. E a Maria José ficou no hospital. Depois de 18 dias, a Maria José veio para casa, parecia um botijão de gás. Por quê? 18 dias só no soro e antibiótico. Aí a Maria José começou a desinchar do pescoço, aí foi desinchando os braços. Depois de 18 dias internada, porque tinha que curar primeiro para depois operar. Não podia operar.
Não podia. E ali ela estava lutando para viver. Porque esse líquido, ele da vesícula, né? A pessoa até morre, que faz um estrago tremendo. E a Maria José, depois desse tratamento, ela só pôde ser operada 1 ano depois. Ou seja, em 2013 ela estava lutando para sobreviver. Em 2013 ela foi para a sala de cirurgia para operar, que até então não tinha tirado a vesícula, e ela tinha que tirar a vesícula. Mas teve que curar primeiro. Então, em 2012, ela estava lutando para viver. Em 2013, ela venceu a morte. Em 2013. Por quê? Quando ela entrou na sala de cirurgia, o médico virou para ela, e ela pode confirmar isso e falar para vocês depois. O médico falou para ela assim: você pode não sair da sala de cirurgia viva. A Maria José virou para o médico e falou assim: eu vou sair, porque quem está entrando comigo vai sair comigo. Falou para o médico. E aí a Maria José foi para a sala de cirurgia para tirar a vesícula e também mexer no pâncreas, porque tinha alcançado o pâncreas. Ela teve pancreatite, teve que tirar a ponta do pâncreas. Só que, quando o médico abriu a Maria José, foi detectado um cisto, e ele já estava grande. E para tirar o cisto, e aí foi na cirurgia, na hora, teve que cortar um pedaço do intestino grosso e teve que cortar um pedaço do intestino delgado. Além do pedaço do pâncreas e da vesícula. Então, em 2012, ela estava lutando para viver, em 2013 ela venceu a morte. Deus é Deus. Deus é Deus. E Deus, Ele continua a escrever a sua história. Assim como Ele continua a escrever a história da Maria José, porque ali não foi o final da história dela, e Deus continua escrevendo a história da Maria José, Deus continua também escrevendo a sua história. Deus continua também escrevendo a minha história. Deus continua escrevendo a tua história, pastor. O problema, sabe qual é o problema? É que muitos querem parar no meio da crise. Muitos querem parar no meio da crise. Tem muita gente que para. Tem muita gente que desiste. Tem muita gente que não quer mais sonhar. Não tem vontade para fazer nada. Qualquer coisinha abala. E aí está enfraquecendo, desistindo. E aí eu quero dizer uma coisa para você e eu quero que você grave no seu coração. Se você perder tudo, mas não perder a fé, você não perdeu nada. Você pode perder tudo, mas se você não perder a fé, você não perdeu nada. Você crê nisso? Amém. Você não perdeu nada. Por quê? Porque Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus bondoso. O significado da palavra provisão vem do latim provisio. Josué também é cultura, hein? Presta atenção nisso, hein? Vem do latim provisio, que quer dizer preparação, previsão, de providere, olhar para frente. Formada por pro, à frente, mas videre, olhar. Ou seja, olhar para frente. E é o que eu quero convidar você a fazer nessa noite. Olhe para frente. Volte a sonhar. Olhe para frente. Se você está andando com aquele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra,
Não há espaço para crise. Não há espaço para o medo, não há espaço para a angústia. A crise não pode te parar, a dúvida não pode te parar. Deus continua escrevendo a tua história. E aí eu já estou me encaminhando para o final da mensagem. Eu te convido a olhar à frente, olhar para o futuro, olhar para 2026 que está às portas. Não é mensagem ainda de final de ano não, né? Mas está às portas, gente. Só mês que vem é dezembro, acabou. É rápido. É rápido. 1 mês, 2 meses, é rápido. Eu te convido a olhar à frente, a olhar para o futuro, olhar para 2026, não perguntando o que 2026 carrega. Não pergunte o que 2026 carrega, mas declare que será o melhor ano da sua vida. Não pergunte o que 2026 vai carregar. Não pergunte. Só diga para você, olhe para frente, olhe para o futuro, diga, vai ser o melhor ano da minha vida. Amém. Abra sua Bíblia, e a gente já está chegando ao final. Salmo 46, 1. Nós vamos ler 3 versículos aqui em livros diferentes. Salmo 46, verso 1. Estou chegando lá. Cheguei. 46, verso 1, que eu falei logo no início, né? Deus é o nosso refúgio, socorro. Você precisa viver isso, você precisa crer isso. Vamos lá para Tiago, capítulo 12, verso 1. Tiago está entre Gênesis e Apocalipse. Tiago, capítulo 12, verso 1. Eu acho que é 1,12, eu errei. 1,12. Tiago, capítulo 1, verso 12, eu errei. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que suporta com perseverança. Temos que perseverar. E por final, 2 Coríntios, capítulo 4, é só para encorajar você. 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler do verso 16 ao verso 18. 4 do 16 ao verso 18. Diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda, não atentando nós que se veem, mas nas que não, porque são temporais, e as que não se veem são eternas. Eternas! É nessa que a gente tem que frisar. É nessa que a gente tem que colocar a nossa visão. E aí eu vou terminar lendo Isaías. Eu termino aqui nesse versículo. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. E aqui eu termino. Isaías, capítulo 6,
do verso 1 ao verso 3, que diz assim, ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa é a mensagem final para a sua vida. No ano da morte do rei Uzias, Deus dá uma visão. E aí eu quero que você aprenda isso nessa noite. No ano do rei Uzias, Deus dá essa visão. No ano da morte, o rei Uzias morreu. O trono ficou vazio. Aí Deus dá essa visão, dizendo que o trono lá, terreno do rei Uzias, está vazio. Mas o dele não está vazio. O trono de Deus não está vazio. Deus é soberano. Deus é a nossa segurança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você pode ter perdido na sua vida algumas coisas que era a base que te sustentava. Mas eu quero falar para você que a base principal, o trono não está vazio. Deus está, e diz a palavra de Deus, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 asas, cobriu o rosto. Com 2 cobriu os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Volte a sonhar, irmão. Creia nisso. Se você perdeu alguma coisa que você considerava sua base e que esse trono está vazio, eu quero dizer para você que o trono maior não está vazio. Porque é Deus que cuida de cada um de nós. E Ele dá essa visão para dizer, ó, eu estou aqui, eu governo, eu sou soberano e o meu trono não está vazio. Que isso sirva de lição para a minha vida e para a sua vida. Volte a sonhar, irmão. Volte a crer. Volte a confiar. Saia da sua zona de conforto. Dê um passo a mais. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Amém. Que Deus abençoe, amada igreja, em nome de Jesus.